Ô Ale, o jogo é muito importante, né? Analisarmos o jogo, como o jogo se desenrolou, mas o torcedor tá preocupado muito com o momento de um modo geral, né, Ale? Porque não dá pra naturalizar, Ale, 3 derrotas seguidas, um brasileiro muito ruim do Galo, uma Copa do Brasil onde a distância ficou enorme pro maior rival, e vem aí a Copa Sul-Americana tendo que subir o morro pra jogar lá em cima na Bolívia, Ale. Muita coisa ruim ao mesmo tempo, né? Muita coisa que preocupa, né? E fora isso, você tem poucos momentos pra salvar na temporada, né? Então são já 4 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Só uma vitória, aquela contra o Bragantino, que também não ganha de ninguém, tomou de 4 do Botafogo ontem. Só essa vitória nas últimas 8 rodadas do Brasileirão. Se você pegar os jogos fora de casa, como visitante do Campeonato Brasileiro, já são 6 jogos sem vencer. E se você juntar aí Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, são 4 derrotas nos últimos 5 jogos. A perspectiva é péssima e aí você tem alguns agravantes, né? Teve esse período, essa pausa para treinamento, para as equipes se acertarem, enquanto outras disputavam ali o Campeonato Mundial de Clubes, e o Atlético piorou num período de treinamento, um período que, se você pensar no calendário do futebol brasileiro, seria o paraíso para os treinadores, né? E o time piorou. Hoje em dia, eu não tenho esse levantamento por causa da rodada, mas eu acho pouco provável que o Atlético não seja o pior desempenho pós-mundial. Acho pouco provável, né? Porque a gente está falando aqui de uma vitória nos últimos 8 jogos, né? No Campeonato Brasileiro, e com a chegada de reforços. Então, uma coisa, e eu defendi muito aqui o Cuca, quando ele ficava refém dos jogadores. Uma fase, lembra? Que ele tentava até tirar um ou outro, tirava um menino, tirava o Scarpa, e o time piorava, porque ele não tinha ninguém para colocar. Nas últimas 10 rodadas, o Atlético fez 8 jogos, que você falou. É o pior time, 4 pontos. Então, quer dizer, chegaram os reforços, teve período para treinamento, alguns, não todos, jogadores se recuperaram, né? E o time piorou, né? Então, é impressionante e muito preocupante o que vai acontecer com o Atlético. Porque, o que a gente imagina? Como são jogadores grandes, e tem vários grandes aí, eu sei que o torcedor, nesse momento, só tá falando, precisa de mais jogador, precisa de melhor jogador. Tem vários caras que a gente já viu jogar muito bem, tem vários caras que a gente já viu ser muito útil por outros clubes e até pelo Atlético. Mas, o caráter decisivo, né, o Cirilo, a gente fala muito do caráter decisivo na hora do vamos ver, quando tá valendo, aí os caras vão jogar, né? Isso não aconteceu na Copa Sul-Americana, e para passar do Bucaramanga foi um sufoco. O Godoy Cruz menos, mas também não jogou bem. Isso não aconteceu no primeiro jogo das quartas de final contra o Cruzeiro, embora tenha feito um bom primeiro tempo. E agora que o treinador saiu, que a gente tinha muita curiosidade para ver a reação dos atletas, também não conseguiu fazer um bom jogo. Perdeu para um time que quase não ganha de ninguém, né? Quarta vitória apenas, quarto triunfo do Vitória no Campeonato Brasileiro, mas não jogou bem, não conseguiu, fazer valer a sua melhor categoria de jogadores, tecnicamente, evidentemente que o Atlético é muito mais forte, e a gente viu até a emoção dos jogadores do Vitória de conseguir esse resultado, mas a gente não vê em campo isso, né? A gente não vê em campo, a gente vê muita desorganização, mais na base do abafa, de qualquer jeito, é muito erro, assim, primário. Então, assim, a perspectiva não é boa, a não ser que esse treinador, ele tenha uma visão muito diferente, que ele conquiste os jogadores, que ele mostre algumas soluções, que os caras voltem a jogar, porque realmente a perspectiva é a pior que tem, viu, Cirilo?